Olá pessoal da Jubecó, tudo bem? Com muita alegria que eu estou aqui com vocês, né? Para conversarmos um pouco de um dos solas da Reforma Protestante, que esse ano a Reforma completa 503 anos, né? E como vocês já sabem, existem 5 solas: o Sola Christus, Sola Fide, Sola Scriptura, Soli Deo Gloria e Sola Gratia. Estarei aqui com vocês conversando um pouco sobre o Sola Gratia. Lerei alguns textos bíblicos, né, em meio à nossa conversa, e vou trazer algumas reflexões para nós fazermos nesse momento, que espero, no momento de interação com vocês, possamos tirar mais algumas dúvidas e trazer mais alguns esclarecimentos. A Sola Gratia, né, fala a respeito da salvação do homem. Então, diante disso, podemos pensar o que é necessário para se obter a salvação. O que é necessário? Podemos, de antemão, pensar já no seguinte: o que é graça? Graça é um favor, ou seja, se é um favor, não é uma obrigação, e é um favor imerecido. Ou seja, quem recebe esse favor não merece ele. Então, a graça é dada a alguém que não merece. Interessante isso, né? A graça é dada a alguém que não merece. E por quê não se merece? Inicialmente, vamos ler os seguintes textos, ok? Que se encontram na Epístola de Paulo aos Romanos. Iremos ler os versículos os versículos de 9 a 12 do capítulo 3. Iremos ler depois o versículo 23 do capítulo 6 e depois os versículos de 28 a 30 do capítulo 8. Ok? Então vamos lá. Romanos 3, de 9 a 12. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Vamos agora para o capítulo 6, versículo 23, que diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora, o capítulo 8, dos versos de 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Depois de ter lido esses textos, né, trazendo novamente para esse momento aquela pergunta inicial que diz:
O que é necessário para se obter a salvação? Podemos pensar agora, depois de ter lido o apóstolo Paulo falando sobre a condição humana, podemos agora pensar o seguinte: se o homem é pecador, e se o pecado é uma ofensa contra Deus, se por conta disso o homem está morto, como o homem por si só, como sem a intervenção divina, o homem pode reconhecer seu estado de pecador e clamar por Cristo? Pode alguém que está morto, pode alguém que não tem mais as suas funções vitais funcionando, pode alguém que está sem um único sopro de vida, pode esse alguém decidir alguma coisa? Pode esse alguém pedir alguma coisa? Pode esse alguém clamar por alguma coisa? Somos nós, por conta do pecado. O pecado traz a morte. A consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Por conta disso, nós não temos como buscar a Deus. Por conta disso, nós não temos como clamar, pedir socorro a Deus. Para que isso ocorra, se faz necessária a graça de Deus. Só a graça. A única forma, o único meio que existe do homem reconhecer os seus pecados, do homem clamar a Deus, do homem reconhecer que precisa de Deus, unicamente através da graça de Deus. Quando a graça de Deus é colocada sobre o homem, os seus olhos são abertos. E quando os seus olhos são abertos, o homem pode ver que vive em pecado. O homem pode ver que tudo que ele tem feito é contra os desígnios de Deus. Mas isso só acontece após o Espírito Santo ter entrado no homem. Antes disso, é impossível o homem decidir buscar a Deus. Eu vou, para enriquecer mais a nossa conversa, eu vou trazer agora mais um texto para nós lermos, certo? Esse texto se encontra na epístola também de Paulo aos Efésios, o capítulo 2 e dos versos de 1 a 10, que diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O apóstolo Paulo é extremamente claro em toda essa narrativa que ele constrói. Quem são os mortos? Somos nós. Mortos por conta dos nossos delitos e por conta dos nossos pecados. Nós estamos mortos. Todos, sem exceção. Até porque não há quem busque a Deus. Não há um sequer. E observem o seguinte: o que significa estar morto? Paulo, ele aponta 3 questões nessa passagem. Observem que, primeiro ele diz que estar morto significa estar sob a condenação. Antes de Cristo, veja, antes de Cristo, estávamos mortos nos delitos e pecados, nos quais uma vez andávamos. Isso antes de Cristo. Deus disse a Adão em Gênesis 2 que a morte, ela é o quê? Ela é a penalidade para o pecado. Depois, o que é que o apóstolo Paulo nos diz? Que estar morto significa estar debaixo de um jugo. Por que de um jugo? Quando estávamos mortos, nós servíamos a 3 mestres: o mundo, a carne e o diabo. Essa é a condição de quem está morto. Quem está morto serve ao mundo, os seus interesses são os interesses do mundo, serve à carne, porque os seus interesses são para saciar os desejos do nosso corpo, e serve ao diabo, porque se nós não servimos a Deus, nós servimos ao diabo. Talvez isso seja duro, muitas vezes, de nós pararmos para pensar, mas essa é a verdade bíblica. É isso que a Bíblia nos mostra. É essa a palavra de Deus. E precisamos ter clareza de qual é a nossa condição de homem limitado, falho, pecador, miserável. E nessa condição, ninguém pode buscar a Deus. Nessa condição, ninguém pode reconhecer que é pecador. Nessa condição, ninguém pode perceber que precisa de Cristo. Se a vida é voltada para atender os interesses do mundo, da carne e do diabo, não tem como nós olharmos para Cristo. Mas continuando, né? Só para refletirmos um pouco mais. Paulo diz que longe de Cristo nós estamos mortos. E isso espiritualmente falando. Nós somos cadáveres no chão. Os nossos corpos, eles são inertes. Os nossos corpos, eles não têm nenhum tipo de reação. Não podemos, por conta disso, nós não podemos nos aproximar de Cristo. Não podemos. Cadáver não tem vontade. Cadáver não pode se expressar. O local de cadáver é no túmulo. Assim, é o quão, isso é para nós percebermos o quão é ruim a condição de quem vive longe de Cristo. A condição de quem vive sem Cristo. É essa. Por isso, como eu falei anteriormente, enquanto se é um cadáver, não se pode ter reação a nada. Mas a partir do momento em que é dado a vida a esse cadáver, ou seja, a partir do momento que o Espírito Santo entra na vida do homem,
a partir do momento que essa graça é derramada sobre o homem, aí sim, o homem agora deixa de estar morto para estar vivo em Cristo. E se ele agora está vivo em Cristo, ele reconhece os pecados que tem, ele se arrepende dos pecados que cometeu, ele pede perdão a Cristo. Agora sim, por conta da graça que foi derramada, agora ele pode olhar para Cristo, agora ele pode perceber o quanto está errado e agora ele pode clamar por perdão. Agora, por conta da graça que foi derramada. Não é por nada que ele tenha feito, até porque, como eu falei antes, a graça é um favor. E um favor imerecido. Ou seja, é um favor, então não há obrigação de Deus de derramar essa graça sobre o homem. E é imerecida. O homem não merece. Não há nada que o homem possa fazer. Nada, nenhuma ação. Não existe nada que o homem possa fazer que venha a merecer essa graça. Toda a ação da graça, ela é unilateral. Toda a ação da graça, ela vem unicamente de Deus. É só por conta dessa ação misericordiosa e amorosa de Deus que a graça é derramada sobre o homem. E a partir do momento que essa graça é derramada sobre esse homem, ele sai da condição de morto. Ou seja, ele sai da condição de condenação eterna e passa agora para a condição de vida. Para a condição de uma vida eterna em Cristo Jesus. Paulo continua e destaca 3 questões relativas à graça. Não é isso? Observe que nos versículos 5 e 6, Paulo nos diz que Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Observe que não foi o homem que conseguiu a vida porque foi a Deus. Não foi o homem que alcançou a vida por conta das suas ações. Não. Deus nos deu vida juntamente em Cristo. E ele continua. Pela graça. Ou seja, pelo favor imerecido. Pela graça sois salvos. Não é pelo que você fez, mas é por um favor que Deus derramou. É por algo que nós não merecemos. Mas Deus, por conta do seu amor e da sua misericórdia, ele derrama sobre o homem. Então, Paulo continua e diz que ele também nos ressuscitou. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. E através de Cristo nos fez assentar. Através de Cristo, como Cristo está à direita de Deus Pai, assentado, ele também nos faz assentar junto de Cristo. Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. E é isso que Cristo faz com o morto. Deus faz aquele morto ressuscitar. Deus faz aquele morto ganhar vida através de Cristo. É Deus, não é o homem. Paulo continua, e ainda diz o seguinte, que por que Deus fez o morto reviver? Por quê? Por que Deus fez o morto reviver? Aí ele diz, não foi por conta das nossas obras. Veja no versículo 9, não é pelo que nós fazemos, não é pelo que o homem faz, não é pela ação humana, não. É por conta da misericórdia de Deus. É por conta do amor de Deus. Deus nos deu vida por conta da sua misericórdia, por conta do seu grande amor. Paulo ainda ele procura incutir na cabeça de todos que tudo ocorre
tudo depende do amor e da misericórdia de Deus. O amor e a misericórdia de Deus são a fonte da nossa salvação. Não é a ação humana, mas é amor e misericórdia da parte do Pai. E em terceiro lugar, Paulo aponta para o propósito que Deus tem com isso. Deus fez o morto reviver. Observamos no versículo 7. Por quê? Tanto agora como na eternidade, as riquezas imensuráveis da sua graça, a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, nós fomos revividos para glorificar a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nós saímos da condição de morto para vivo, para podermos engrandecermos o nome do nosso Deus. Nós fomos revividos para podermos exaltar a Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Vejam que coisa maravilhosa. Quem está na condição de morto, quem não é revivido, não vai ter esse privilégio de glorificar a Deus eternamente. Quem está morto não vai ter esse regozijo de estar com Cristo face a face pela eternidade. Imagine que coisa maravilhosa passarmos a eternidade glorificando a Deus ao lado de Jesus Cristo. Isso é algo maravilhoso. Que só aqueles sobre quem Deus derramou a graça, só aqueles a quem Deus direcionou o Espírito Santo, só esses são revividos, só esses, como eu disse antes, têm as escamas dos olhos tiradas, só esses veem que são pecadores, só esses se arrependem do seu pecado, só esses pedem perdão a Deus. E através dessa ação, o homem é justificado. Através dessa ação, o homem tem a salvação. O homem tem a vida eterna. Lembrando sempre, não é pelo que o homem faz, porque nada que o homem venha fazer lhe dá condição de ser salvo, mas é por conta do amor e da misericórdia de Deus. Finalizando, lembram aquelas questões que eu trouxe no início? O que é necessário para se obter a salvação? É necessário o derramar da graça sobre o homem. Unicamente isso. O homem, ele é passivo. O homem recebe a graça. Toda a ação vem de Deus. É Deus quem promove, é Deus quem realiza a ação de derramar a graça salvadora sobre o homem através do Espírito Santo, através da morte redentora de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para salvar aqueles que Deus de antemão separou e entregou a Cristo. E Cristo diz: aqueles que o Pai me deu, jamais os lançarei fora. Que Deus nos abençoe.